o iluminismo é associado ao século XVIII. Alguns historiadores expandem para o comecinho do XIX e para o finalzinho do XVII, mas o coração do iluminismo de fato, indubitavelmente, o século XVIII. Uma coisa importante dizer sobre isso, o século XVII é chamado pelos historiadores, pelas historiadoras, de a crise do século XVII. Geralmente nomes assim são associados ao século XVII. De fato, o século XVII em alguns lugares da Europa, um momento de estagnação econômica. Se não estagnação, é uma época de crescimento econômico reduzido em relação ao século XVI e ao século XVIII. O século XVIII, o século das luzes, como alguns gostam de chamar, é um século, de maneira geral, de expansão econômica. É um século que na Europa, por exemplo, a população passa de 118 para 193 milhões de pessoas. Das 193 milhões de pessoas, algo em torno de 25 milhões está na França. Então a França é, nesse momento, o país mais populoso da Europa. Então o século XVIII é um século de expansão econômica, é um século de crescimento econômico. No caso do mundo inglês e francês, é um século de expansão colonial. Então, no caso da França, o Haiti, a sua principal colônia, conhece o seu apogeu no século XVIII. No caso da Inglaterra, a Inglaterra domina no final do XVII a Jamaica. E falar de colônias francesas, falar de colônias inglesas, é falar de escravidão, né? De um regime brutal e violento que foi a escravidão. O século XVIII, portanto, ao mesmo tempo que é um século de expansão econômica e populacional na Europa, é um século também de expansão da escravidão no Império Colonial francês e inglês, um século de expansão da própria colonização. Bom, esse é o contexto geral do iluminismo. Como periodizar o iluminismo? Quando o iluminismo começa e quando o iluminismo acaba? Como tudo, não há exatamente um consenso sobre isso, mas a maioria dos livros dizem que o iluminismo começa ali na década de 1680. O que acontece em 1680? A Revolução Gloriosa na Inglaterra, a consolidação da monarquia parlamentar. Acontece no ano de 1685 a revogação do Édito de Nantes na França. O que significa a revogação do Édito de Nantes por parte de Luís XIV? O fim da pouca tolerância religiosa que existia. Existia uma relativa tolerância religiosa na França. O Luís XIV, a partir do lema um rei, Luís XIV, uma lei, a sua vontade, e uma fé, a fé católica, acaba com o Édito de Nantes, acaba com a relativa tolerância religiosa que existia. Bom, é também o momento em que são publicadas as obras do Pierre Bayle na França e do John Locke na Inglaterra. Então, geralmente, se diz que o iluminismo começa ali na década de 1680, 1690. Revolução Gloriosa, Locke, Pierre Bayle e autores como esse. Alguns historiadores, como Jonathan Israel, recuam mais. O Israel diz, é um historiador holandês que dá aula nos Estados Unidos, em Princeton, o Israel diz que o iluminismo começa em 1750, ali na época da publicação das obras do Spinoza. O Jonathan Israel colocou uma centralidade muito grande do Spinoza no iluminismo. Bom, e quando que o iluminismo termina? A maioria dos historiadores dizem que o iluminismo termina na Revolução Francesa, 1789 e 1799. O Jonathan Israel, e eu concordo com ele, diz que termina na Primavera dos Povos, 1848, quando termina todo o ciclo de revoluções, dos quais a Revolução Francesa é uma parte. Então, o iluminismo começa ali, na segunda metade do século XVII, e termina ali, no comecinho, na primeira metade do século XIX. Os historiadores divergem um pouco em relação às datas exatas, mas todos concordam que o coração do iluminismo é o século XVIII. Tá? Alguns lembram ainda, alguns historiadores ainda colocam a ascensão do iluminismo como uma decorrência do final da Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra entre 1618 e 1648. E ela foi, entre outras coisas, uma guerra de religião. Uma guerra entre católicos e protestantes. Não foi apenas isso. Até porque alguns católicos, como os franceses, ficaram ao lado dos protestantes. Mas ela foi também uma guerra de religião, a Guerra dos 30 Anos. E ao final da Guerra dos 30 Anos, a Paz de Westfália dá também uma relativa autonomia religiosa para as nações. A Paz de Westfália acaba com a possibilidade da criação de um grande império cristão, como os espanhóis quiseram em algum momento. Então, alguns historiadores dizem também que o iluminismo é uma resposta ao fim das guerras de religião na Europa. Tem também guerras de religião na Inglaterra, né? As revoluções inglesas também são, em parte,
uma guerra de religião. Então, quando o iluminismo defende a tolerância religiosa, quando os iluministas falam que a religião é um assunto de foro individual, essa demanda dos iluministas era uma maneira de evitar as guerras civis, que foram tão comuns as guerras de religião nos séculos XVI e XVII. Teve a Noite de São Bartolomeu, na França, no século XVII, as guerras de religião na França. Então, a tolerância religiosa defendida pelos iluministas seria também uma reação ao fim das guerras de religião. Para a gente evitar novas guerras de religião, vamos combinar que a religião é um assunto individual, que o Estado não pode impor a religião para a gente? Então, seria algo mais ou menos assim. Então, isso é a primeira coisa. Essa é a periodização do iluminismo. Já que vocês entenderam a periodização do iluminismo e os anos que são coração do iluminismo, agora cabe a gente se perguntar o que foi o iluminismo, como definir o iluminismo. Porque, afinal, a gente não pode achar que tudo no século XVIII é iluminismo. No século XVIII, a maioria da população ainda é uma população muito católica, no caso dos países católicos, protestantes, no caso dos países protestantes da Europa. Muitas universidades ainda têm um ensino escolástico, né, num modelo ali da Baixa Idade Média ou da renovação da escolástica na Espanha do século XVI. Então a primeira coisa a dizer é isso, não era que era tudo iluminismo. Tá? Bom, então o que era o iluminismo? O que foi o iluminismo? Bom, os pensadores que a gente costuma agrupar com esse nome, iluminismo, muitos deles tinham um discurso, eles falavam que o conhecimento deles era a luz. Né? Eles comparavam o conhecimento à luz contra a ignorância, que eles diziam que era as trevas. Então vamos ler o Pierre Bayle, que alguns dizem que é um dos primeiros iluministas na França. O Pierre Bayle disse assim: estamos agora num século que irá se tornar cada vez mais esclarecido, e numa tal escala que todos os séculos anteriores nada mais serão do que trevas se comparados a ele. Então Pierre Bayle diz que o século dele é o século do avanço das luzes, do avanço da razão, do avanço do conhecimento contra as trevas da ignorância. Tá? Ele usava o termo, Pierre Bayle, República das Letras. E de fato é impressionante como muitos desses pensadores que a gente chama de iluministas eram próximos, se conheciam. Por exemplo, o David Hume era muito amigo do Adam Smith e o David Hume morou com o Rousseau. E no período que o David Hume esteve na França, ele esteve próximo, chegou a conhecer o Voltaire. E na época que o Voltaire estava lá formulando o seu tratado sobre a tolerância, o Adam Smith também estava na França. Então, de fato, eram pensadores que circulavam e que de fato, os historiadores têm um trabalho de Stanford sobre isso, tem até um site sobre isso, depois vou deixar aí embaixo, que mapeia as cartas e as trocas, enfim, as citações entre eles, de maneira que eles se sentiam numa verdadeira república das letras. Mas perceba que também há na frase do Pierre Bayle uma ideia de progresso. E o progresso que ele está dizendo não é apenas um progresso quantitativo, no sentido de não é apenas mais saber, não é apenas que a época dele sabe mais do que as outras, acumulou mais saber. É um acúmulo de saber, é um progresso também qualitativo. Então, segundo ele, não é só que a época dele tem mais conhecimento. A época dele, a época das luzes, enxerga as coisas de uma maneira diferente. E não é à toa que durante o iluminismo, o Voltaire inventa uma expressão que é a expressão filosofia da história. A ideia de história e de refletir sobre a história é também, em grande medida, decorrência das luzes, parte das luzes. E alguns historiadores dizem que essa ideia das luzes, do iluminismo, de pensar sobre a história, de pensar historicamente, é filha dessa própria noção de progresso. Como assim? Se eu entendo que a minha época vê o passado de maneira distinta, que o passado via a si próprio, é porque eu entendo que cada época tem uma maneira diferente de ver as coisas. Que os seres humanos são filhos dos seus tempos, são filhos da sua época. Como disse um historiador, o Mark Bloch, mais filhos dos seus tempos do que filhos dos seus pais. Né? Então, essa ideia de progresso, de que cada época tem um acúmulo, não apenas quantitativo, mas qualitativo de saber, também nos leva a uma ideia de que o pensamento é histórico. E daí que a filosofia da história também é uma decorrência das luzes, parte do pensamento iluminista. Agora eu quero ler uma expressão do Diderot, o Denis Diderot. O Diderot, um outro iluminista, disse assim: desde os princípios das ciências profundas até os fundamentos da revelação, não há coisas que não foram pensadas em nosso século. Desde a metafísica até as questões de gosto. Tudo é discutido entre nós.
Desde as disputas escolásticas dos teólogos até objetos de comércio. Tudo foi discutido, analisado e, no mínimo, agitado. Uma nova luz, de novo a metáfora da luz contra as trevas, daí o nome iluminismo. Uma nova luz se derrama sobre muitos objetos e novas obscuridades os cobrem. Quer dizer, quanto mais a gente pensa, a gente derrama a luz sobre os objetos, mas também novas questões surgem. Né? Novas trevas aparecem. Como o fluxo e o refluxo da maré, depositam na orla coisas inesperadas e arrastam outras consigo. Então, primeira coisa sobre essa frase do Diderot, e é verdade. Se a gente fosse juntar todos os livros iluministas, isso daria várias bibliotecas. Os iluministas escrevem sobre comércio, sobre economia política, sobre moral, sobre ética, sobre estética. Desafio você a dizer, né, algo que não foi objeto de pensamento, de reflexão dos iluministas. Então, isso é a primeira coisa que o Diderot diz. Agora, tem uma outra coisa aqui que ele diz. Ele entende que conforme a razão avança com uma nova luz sobre os objetos, novas questões e novas obscuridades surgem também. Tá? Eu já vi gente dizendo que os iluministas eram inocentes, porque os iluministas acreditavam que a razão ia resolver todas as coisas. Isso não é verdade. Isso é uma caricatura do iluminismo. Essa frase do Diderot e outras coisas que eu vou falar na aula de hoje, vou mostrar que isso é uma caricatura. Eles estavam bem conscientes de que novas luzes engendram novas trevas também. Então tá claro para vocês, isso é a primeira coisa importante que vocês não podem esquecer, é que os iluministas usavam essa metáfora, né, do pensamento, da razão como a luz, da ignorância, do despotismo, da intolerância, como as trevas. Daí o nome iluminismo. Tá? Vocês vão encontrar em espanhol Ilustración, vocês vão encontrar em inglês Enlightenment, vocês vão encontrar em alemão Aufklärung e assim por diante. Né? Em todas as línguas aparece essa metáfora da luz. Agora, o que eu falei para vocês, eles não eram inocentes. Tá? Eles não eram pessoas que acreditavam que a luz, a razão ia resolver todas as coisas. Vale ver, por exemplo, um capricho, né, um rascunho, né, uma gravurinha do Francisco Goya, que era um dos iluministas espanhóis. Esse capricho se chama O Sonho da Razão Produz Monstros. Tá? O sonho, não é, às vezes as pessoas traduzem como o sono da razão, mas ali o que ele quer dizer é o sonho da razão. Tá? Um historiador mostrou isso, que é um historiador chamado Todorov, um historiador bastante conhecido. Mas esse capricho do Goya, O Sonho da Razão Produz Monstros, ele mostra que a ideia desse desenho é que a razão também pode engendrar os seus próprios monstros. A racionalidade também pode engendrar loucuras, e esse é um grande tema das obras do Francisco Goya. Bom, durante a Revolução Francesa, inclusive, é criado o termo Antigo Regime, né, o Ancien Régime, o Antigo Regime. Antigo Regime é o nome que eles dão na Revolução Francesa para o mundo que eles estão criticando e que eles querem acabar. Então eles vão associar o Antigo Regime aos privilégios da nobreza, ao absolutismo, depois mais para frente também à intolerância religiosa, ao controle da igreja sobre o Estado. Então esse nome Antigo Regime não é o nome que a Revolução Francesa dá para o que é antigo, que não existe mais. É o nome que a Revolução Francesa dá para um mundo que existe e que eles acreditavam que estava carcomido e que eles queriam superar. Mas há no iluminismo, e aqui eu cito um historiador chamado Robert Darnton, uma ideia de missão. Uma ideia de que eles estão lutando contra aqueles que o Diderot chamava de os inimigos da filosofia. Tá? Os iluministas, eles atuavam, eles não eram pessoas, isso distingue bem eles de alguns filósofos do século XVII, os iluministas não eram pessoas que ficavam pensando e escrevendo no seu escritório apenas. Eles eram pessoas que queriam colocar-se à testa da sociedade, dirigir a sociedade. Por isso que os iluministas eram conselheiros de reis. Né? O Voltaire, o Diderot eram próximos da rainha Catarina da Rússia, eram admirados pelo rei Frederico da Prússia. Então eles eram conselheiros de reis, eles atuavam nos cafés. Tá na enciclopédia dos iluministas, tem o verbete café, e café ali é definido como a manufatura da mente. Tá? O século XVIII é o século da expansão dos cafés em Paris. O Montesquieu, um iluminista importante, nas suas cartas persas, ele tira um sarro, que as pessoas entravam no café e achavam que elas eram mais inteligentes só porque estavam tomando café. Mas a verdade é que eles estavam nos cafés, eles estavam nos salões, eles eram conselheiros de reis. Essa é a grande definição de iluminismo, diz o Robert Darnton. Um movimento. E um movimento que quer colocar as suas ideias em ação, quer colocar as suas ideias em prática. Então, segundo esse historiador, o Robert Darnton, o que distingue os iluministas de outras épocas
não é tanto o seu pensamento, que às vezes é bem parecido com Descartes, às vezes é bem parecido com Spinoza. Não é tanto o conteúdo do pensamento, mas o que eles fazem com o seu pensamento. O que eles querem é isso que distingue eles de outras épocas. Eles querem tomar a opinião pública. A opinião pública é um termo que aparece em francês em 1752. Tá? Tanto que um outro filósofo importante, que é o Habermas, quando ele pensa o iluminismo como esses caras querendo tomar o espaço público. Esses caras e algumas mulheres também, vamos falar delas daqui a pouco também. Tá? E aí que você entende, a partir desse senso de projeto, desse senso de missão, que você entende o fato que o Diderot e o D'Alembert, parece uma dupla sertaneja, né? Diderot e D'Alembert, que Diderot e D'Alembert organizaram a enciclopédia, 71.818 verbetes, escritos pelas maiores mentes da sua época, de seu continente. Tá? O verbete filosofia da enciclopédia, por exemplo, era definido como dar ou procurar a razão das coisas. Dar ou procurar a razão das coisas contra os entraves da autoridade e do espírito sistemático. Então, bom, aqui já estamos ampliando a definição de iluminismo, também pensando ele como uma missão, como um projeto, como um movimento. Nesse sentido, portanto, o iluminismo é uma cultura, né? Então, os expoentes do iluminismo, além de pensadores, eram mulheres e homens que atuavam nas cortes, nos salões, nas lojas maçônicas, também são lugares muito importantes de troca e difusão de ideias, nos jornais, nos cafés, querendo tomar a testa da sociedade, tá? Querendo que a filosofia paute a política, paute as discussões, que a filosofia seja parte do espaço público, da discussão pública, da vida pública. Tá? Um dos maiores historiadores do mundo atualmente, tá bem velhinho, é o John Pocock, de Cambridge, é meu historiador preferido. O John Pocock, ele define o iluminismo justamente como um conjunto de programas. Então, o John Pocock fala uma coisa que hoje todo mundo concorda. O iluminismo não é uma coisa só. Existem vários iluminismos. Alguns historiadores falam, o iluminismo francês, o iluminismo inglês, o iluminismo português, isso é uma abordagem. Outros historiadores falam, o iluminismo católico, o iluminismo protestante, o iluminismo judaico. Então, por exemplo, o metodismo, nesse momento, seria uma parte do iluminismo religioso, tá? Que ganharia forma ali, por exemplo, na Inglaterra. As igrejas metodistas, elas eram também centros de debates e discussões. E alguns expoentes importantes do iluminismo ali se formaram. Então, a gente pode falar no iluminismo protestante, a gente pode falar no iluminismo católico. Segundo John Pocock, esse historiador, então o iluminismo é um conjunto de programas que tem como objetivo fundamental conter as sangrentas guerras de religião. Então, para ele, o que define o iluminismo é um esforço para acabar com as guerras de religião. E é assim que a gente entende as propostas de tolerância, as propostas de igualdade perante a lei. Outra maneira importante de entender o iluminismo, que já caiu várias vezes no vestibular, para quem está prestando vestibular, é a maneira como Kant, o Immanuel Kant, né, o filósofo prussiano, define e pensa o iluminismo. Tá? Lá no seu texto, o que é o esclarecimento, ele define o esclarecimento como a saída da menoridade. E o que é a menoridade para o Kant? A menoridade é a incapacidade de você fazer uso do seu entendimento sem a direção de outra pessoa. Então você não consegue pensar por si próprio. Você precisa que um padre pense por você, um político pense por você. Tem gente assim no Brasil, né? O que o político fala, o cara está acreditando. Isso é a menoridade. Perceba que menoridade e maioridade para Kant não tem a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. O que ele está dizendo é, a maioridade é quando você não precisa da tutela externa. Da tutela da igreja, da tutela do Estado, mas cuidado. A proposta do Kant de maioridade às vezes é muito mal compreendida, porque as pessoas compreendem como se fosse uma proposta individualista, mas não é. O que o Kant fala não é que a maioridade é fazer o uso da sua razão. A maioridade é fazer o uso público da razão. Ele não fala o uso da razão. Se você ficar no seu quarto, sozinho, criticando o Estado, a igreja e criticando todo mundo, e nas ruas você esconde, você não é maior, você é menor. É por isso, é aí que a gente junta as duas coisas que eu falei até agora. Para o Kant, a maioridade não tem a ver apenas com o uso da razão. Tem a ver com o uso público da razão. De você poder ocupar o espaço público, de você poder discutir e debater, de novo, nos jornais, nos cafés,
nas cortes, nas lojas maçônicas e nos salões. Então é isso que é pensar de forma autônoma, não é algo meramente individual, apenas individual. É você poder discutir, é você poder debater, é você poder colocar os seus textos no jornal. Então, quando Kant diz ousa saber, esse é o lema do esclarecimento, sapere aude, né, em latim, que é uma frase que ele retoma lá do Horácio. Quando ele fala ousa saber, não é ousa saber sozinho no seu quarto escondido. Isso não é coisa de maior. É ousa saber publicamente, é o uso público da razão. Agora eu quero fazer uma pequena observação, que eu estava conversando aqui com o Jailson, que está filmando essa aula, mas vocês não estão vendo ele está aí atrás da câmera. Porque essa definição de iluminismo que eu estou mostrando para vocês é a definição histórica. É a definição das historiadoras dos historiadores, que pensam o iluminismo como algo ali do século XVIII, do final do século XVII e do começo do século XIX. Agora, existem outras maneiras de ler o iluminismo que são maneiras, digamos, mais filosóficas. Vocês vão encontrar na obra do Adorno, quando ele fala em esclarecimento, na obra do Foucault. E geralmente, quando alguns filósofos usam o termo esclarecimento ou iluminismo, é num outro sentido, que pode ser um movimento que vem até os dias de hoje. Tá? Não é assim que eu estou pensando. Mas vocês vão ver, tem gente que fala, um novo iluminismo. É uma outra visão de iluminismo que não é a histórica. A visão histórica pensa o iluminismo, como Robert Darnton coloca, como acontecimento do século XVIII. Tá? Mas esse é um problema para quem estuda iluminismo. Porque ele é um conceito, ao mesmo tempo, histórico e filosófico. E às vezes isso dá uma bagunça. Então, só para esclarecer para vocês, aqui estamos fazendo uma abordagem histórica. E aí, pensando ainda nessa abordagem histórica do iluminismo, os historiadores e as historiadoras marxistas, a partir, por exemplo, de trabalhos como trabalhos do Lucien Goldman, tendem a chamar o iluminismo de o pensamento burguês. E o que eles querem dizer que o iluminismo seria um pensamento burguês? Cuidado, eles não estão dizendo que os iluministas eram burgueses. Tem um monte de iluminista que era nobre. O Barão de Montesquieu, o Conde de Buffon, o Euvélcio, o Holbach, tem um monte de iluminista nobre. Tem um monte de iluminista operário também. É o caso do Thomas Paine, por exemplo, era o iluminista que vinha das classes trabalhadoras. Então, primeiro, não é que os iluministas eram burgueses, eles não acreditam nisso. Também eles não acreditam que os iluministas defendiam a burguesia. A proposta do Montesquieu era uma proposta que visava a defender a nobreza. A separação de poderes que o Montesquieu propõe é uma separação que beneficiaria, no esquema do Montesquieu, a nobreza. Tá? A maioria dos iluministas, com algumas poucas exceções, não eram democratas. Voltaire não era um democrata, defensor da democracia, Montesquieu muito menos. A maioria dos iluministas defendiam uma monarquia moderada, uma monarquia constitucional, à la Inglaterra. Então, uma monarquia tipo a Inglaterra, constitucional, moderada, com um rei limitado. A maioria defendia isso. A maioria. Então, por que alguns historiadores marxistas chamam o iluminismo de burguês? Se não é um pensamento da burguesia, nem conscientemente para a burguesia. Porque os iluministas vão ser importantes, historicamente, na defesa do livre comércio, dos direitos individuais, da limitação do poder do Estado. Então, ao defender isso, os iluministas seriam importantes na construção do mundo capitalista burguês contemporâneo. Então é isso. Quando eles chamam de burguês, não é que eles eram burgueses lá na fábrica pensando, não é isso. É que o pensamento deles foi importante para o Estado burguês, para a economia capitalista, ao defender o livre comércio, a livre iniciativa. Não eram todos que defendiam isso. Tem iluministas comunistas? Tem. Mably e Morelly, por exemplo, defendem a propriedade coletiva, mas são a minoria. Tá? A maioria desses iluministas tinham ideias aí que a gente chama hoje de mais liberais, né? Direitos individuais, liberdade de expressão, limites ao poder do Estado, mas eram defensores da propriedade privada e coisas assim. E aí, justamente por serem marxistas, esses historiadores acreditam que a igualdade meramente política é insuficiente. Então, que é preciso uma igualdade que vá além da igualdade perante a lei, que não se limite à igualdade perante a lei, que não se limite aos direitos constitucionais. Não adiantaria nada você ter tudo isso, direitos iguais na lei, uma Constituição que garante seus direitos, sendo que na prática essas coisas não se efetivam devido às hierarquias do sistema capitalista, né? Então a ideia desses críticos marxistas é que o iluminismo, embora proclamasse uma universalidade, dissesse que fosse um movimento universal das luzes, ele carregaria limites. Ele não seria tão universal quanto ele se propõe. Tá? Essa é a avaliação marxista, que ela é importante da gente pensar e conhecer. Vimos aqui, portanto, que filósofos iluministas como Kant,
Filósofos iluministas como Voltaire diziam que a razão, especialmente o uso público da razão, nos leva ao progresso. Mas o que seria essa razão? O que seria essa racionalidade do século XVIII? Então, em primeiro lugar, é uma racionalidade fortemente influenciada pelo cartesianismo, pelo pensamento cartesiano, e pela Revolução Científica, especialmente por Newton. Tem um grande historiador filósofo do iluminismo, que foi o Cassirra, que ele via o newtonianismo, né, as heranças de Newton, como a melodia principal, embora não única, do iluminismo. Há outras racionalidades do iluminismo que não a newtoniana, e eu mesmo tenho textos escritos por aí sobre isso, mas a melodia principal seria a racionalidade newtoniana e também cartesiana. A gente associa o Descartes à dúvida metódica. Um erro comum que os estudantes mais jovens cometem em relação ao Descartes é acreditar que quando Descartes fala em dúvida metódica, é duvidar para ficar duvidando. Eu duvido para ficar duvidando aqui na minha casa, eu duvido de tudo. Não. A dúvida metódica cartesiana é uma dúvida que tem como objetivo chegar a uma verdade inabalável. Então, ela é uma dúvida radical justamente porque ela quer encontrar a verdade. Então, é duvidar para capinar o terreno. É duvidar para varrer o chão da incerteza dos erros. Considerar, é a dúvida radical. Eu vou considerar se eu estou vivo. Eu vou considerar se eu estou sonhando. Eu vou considerar se não tem um monstro me enganando. Eu vou duvidar ao máximo do que eu estou vivendo. Mas é uma dúvida não para ficar duvidando na sua casa. E sim para chegar a uma verdade inabalável que seja um fundamento seguro das ciências. Que seja um fundamento seguro das ciências. Não é à toa que os iluministas costumavam comparar a razão a um tribunal. É o tribunal da razão. O que é o tribunal da razão? Não aceitar nada como verdadeiro antes de julgar a partir do tribunal da racionalidade. Inclusive na política, inclusive na religião, nada aceitar que não passe pelo tribunal da racionalidade, pelo tribunal da razão. E é aí que o pensamento científico é fundamental. E é aí que os iluministas são herdeiros de Francis Bacon, são herdeiros de Isaac Newton. E aqui, para terminar esse bloco, eu quero citar um poema do Alexander Pope, que é um nome importante do iluminismo, um poeta, sobre Newton. Diz assim o Alexander Pope: a natureza e as suas leis escondiam-se nas trevas. Em inglês é mais legal porque aí rima, né? Lay hide in the night. Tá? A natureza e as suas leis estavam escondidas nas trevas. E Deus disse: faça-se Newton. E a luz se fez. Maravilhoso esse poema. Tá? Então, as leis da natureza estavam escondidas nas trevas. E Deus disse: faça-se Newton. E a luz se fez. A maior fatia dos iluministas eram defensores da monarquia moderada e não da democracia. Não todos, a maior fatia. A maior fatia dos iluministas eram homens que defendiam a exclusão das mulheres do poder político. A maior fatia, mas não todos. Tá? Não apenas temos homens defensores do voto feminino e da inclusão da mulher na política, mas também temos muitas mulheres iluministas. E não eram pessoas quaisquer, de escanteio, eram pessoas centrais na discussão iluminista. Eu acabei de falar para vocês que a obra de Newton é, segundo alguns historiadores, a melodia fundamental da razão iluminista. Quem traduziu o Newton do inglês para o francês? Uma filósofa, a Gabrielle Émilie, a Madame du Châtelet. E a Madame du Châtelet, a Gabrielle Émilie, que era inclusive próxima a Voltaire, ela, além de traduzir o Newton para o francês, ela escreveu, em 1746, o Discurso sobre a Felicidade, no qual ela defende a igualdade entre homens e mulheres. Segundo a Gabrielle Émilie, a Madame du Châtelet, as diferenças entre mulheres e homens, diferenças intelectuais, de aptidão, são produtos sociais e não coisas naturais. Tá? A mulher não é naturalmente inferior, como diziam algumas pessoas nessa época. Então, vamos ler a Gabrielle Émilie, um trecho do Discurso sobre a Felicidade. Ela diz assim: é bem evidente que homens e mulheres têm a mesma natureza, têm a mesma constituição. A prova disso é que as mulheres selvagens são tão robustas e ágeis quanto os homens selvagens. Então vocês ficam dizendo aí que a mulher é mais fraca, mas isso é só produto da nossa formação social. Em outras formações sociais, percebemos que as mulheres são tão ágeis e fortes quanto os homens. Então a fraqueza da nossa constituição feminina e de nossos órgãos é devido à nossa educação. E é uma consequência da condição que a sociedade nos destinou. Tá? Então perceba que já no iluminismo, embora
seja um movimento majoritariamente masculino e tal, há mulheres, e mulheres defendendo a igualdade entre mulheres e homens. Agora, vocês sabem que alguns historiadores dizem que o principal do iluminismo não é a racionalidade newtoniana científica. Que o principal do iluminismo, ou uma das coisas principais, é a discussão sobre economia política. Tá? E a ideia da discussão sobre economia política com projetos para melhorar a sociedade, para aprimorar a sociedade. Então, por exemplo, na obra de Adam Smith e na obra dos escoceses, de vários escoceses da época do Adam Smith, o Adam Smith diz, ele vai dividir a história em 4 etapas. É a fourth stage, os 4 estágios, a teoria dos 4 estágios. O primeiro estágio da história, segundo Adam Smith, seria o estágio caçador e coletor, quando os homens viviam da caça e da coleta. O segundo estado, o estado do pastoreio, seria a segunda fase, quando as pessoas vivem do pasto, né, dos bois, enfim, além ainda da caça e da coleta. O terceiro estágio seria o estágio agrícola e o quarto estágio seria o estágio comercial. Então, a fase comercial da história. Não existia ainda no século XVIII a expressão capitalista. Não dava para eles falarem que o quarto estágio era o capitalista, porque não havia ainda esse termo. Mas a ideia deles é que no quarto estágio, com a expansão do comércio entre as nações, as guerras iriam diminuir, porque não precisaríamos mais de guerras para o saque, já que a gente poderia resolver as coisas pela troca, substituir as guerras como forma de aquisição pelos bens pelo livre comércio. Então a liberdade comercial, para o Adam Smith, como também para o Montesquieu, como também para Ferguson e vários outros, a liberdade comercial ela tinha um motivo ético, uma função ética, garantir a paz entre as nações. Por meio da troca, evitar a necessidade de guerras. Se os bens estão acessíveis a todos por meio do livre comércio, não preciso mais anexar um território, eu monarca, eu rei. Bom, se isso está certo ou não é uma outra discussão, mas faz parte deles esse otimismo em relação ao estágio comercial da sociedade, e aí vem toda a reflexão do Adam Smith sobre isso. Se vocês quiserem, temos aqui no canal um vídeo só sobre o Adam Smith, de quase 1 hora. Né? Mas eu queria também dizer dos projetos de um francês, que é o Marquês de Condorcet. O Marquês de Condorcet era um defensor do voto universal, inclusive das mulheres. Tá? A esposa do Condorcet, a Madame de Condorcet, ela é uma das tradutoras do Adam Smith na França. Então, olha só, tanto o Adam Smith quanto o Newton foram trazidos por francês, né, foram traduzidos em francês por mulheres filósofas. Tá? Aqui a Buffet, né, a Madame de Condorcet, e o marido dela, o Condorcet. Então, o Condorcet era um filósofo nobre que defendia a democracia, o fim da pena de morte e o fim da escravidão também. E o fim da escravidão. Professor, todos os iluministas defendiam o fim da escravidão? Não. E também tem iluministas como Voltaire. O Voltaire, no Cândido, texto famosíssimo do Voltaire, denuncia as mazelas da escravidão. Mas ele próprio lucrava com o tráfico de pessoas escravizadas, por meio de ações, enfim, coisas do tipo. Então, há uma ambiguidade em alguns iluministas como Voltaire. O Marquês de Condorcet, ele elaborou um projeto em que a sociedade evoluiria em 10 etapas, em direção a uma última época onde a razão pública ia prevalecer, não haveria mais escravidão, haveria igualdade entre homens e mulheres. Então, a ideia do progresso e a ideia de que os seres humanos podem pensar, projetar e trabalhar para uma sociedade melhor. Alguns vão além. Alguns autores iluministas dizem que não são apenas as sociedades humanas que se transformam com o passar do tempo. A própria natureza se transforma com o passar do tempo. E aí a gente pensa em homens como Linneu, a gente pensa em homens como Lamarck, que vocês conhecem das aulas de biologia. Lamarck é um homem do século XVIII, comecinho do XIX, e o Conde de Buffon. Tá, o Conde de Buffon escreveu uma história natural em 36 volumes. A história natural era o nome do século XVIII, porque hoje a gente chama de biologia. Tá? Então, o Conde de Buffon vai dizer que os seres vivos se alteram também com o tempo. Quer dizer, os seres da natureza, eles não têm uma forma, um conteúdo estável. Os conteúdos se alteram com o tempo. E é aí que o Buffon, por exemplo, ele usa fósseis como evidência para desacreditar a cronologia bíblica. Daí que ele recorre aí que o Buffon diz que as diferentes raças humanas, na verdade, são variações de uma espécie única. Né? De uma espécie única. Somos todos uma espécie única, não fôssemos, a miscigenação causaria infertilidade. Então, veja que a ideia de que a natureza não possui formas de vida eternamente imutáveis, mas a natureza também sofre com os efeitos do tempo, o colocar a natureza do tempo,
Não foi uma coisa que o Darwin inventou do nada no século XIX. Claro que o Darwin deu a contribuição a mais importante para essa discussão. Mas tem todo um background do século XVIII que foi importante para o darwinismo emergir no século XIX. E se é verdade que a racionalidade newtoniana e cartesiana é uma melodia, é muito importante da razão iluminista, da razão ilustrada, é um erro dizer, então, que os iluministas defendiam uma razão fria, uma razão insensível, uma razão totalitária. Nada disso. E aí basta você olhar o iluminismo inglês, o iluminismo escocês, com maior detalhe. Então, se você pegar, por exemplo, iluministas britânicos, como Rushton, como Cumberland, como Shaftesbury e, sobretudo, como Adam Smith, leia a Teoria dos Sentimentos Morais do Adam Smith, que é o principal livro do Adam Smith em sua época. Tá? Foi mais importante na época do Adam Smith do que A Riqueza das Nações, que hoje é mais conhecida. Mas na Teoria dos Sentimentos Morais, o Adam Smith defende a sensibilidade e a empatia como fundamentos da nossa moralidade. Uma moralidade baseada na empatia, no colocar-se no lugar do outro. Né? Aí ele usa o termo em inglês sympathy, né? Que a gente às vezes traduz como simpatia ou coisas assim. Outro iluminista, esse iluminista irlandês, o Edmund Burke, dizia: o primeiro vínculo de uma série que desperta em nós o amor ao país e à humanidade é o amor. Tá? O Burke, às vezes é colocado como iluminista, às vezes é colocado como um romântico. O romantismo, na verdade, essa visão que eu defendo, ele emerge no seio do iluminismo. Não são coisas tão separadas assim. No seio do movimento iluminista, o movimento romântico se anuncia em nomes como Burke ou como Rousseau, por exemplo, que são bem diferentes dos outros. Inclusive, o Burke não gostava muito do Rousseau. Mas em variantes distintas, né? Ele se anuncia ali. Tem uma historiadora conservadora, que eu gosto muito, chamada Gertrude Himmelfarb, que tem um livro maravilhoso chamado Os Caminhos da Modernidade, sobre o iluminismo. E o ponto dela é exatamente esse. Existem vários iluminismos. Existem iluminismos mais racionais, mas existe o metodismo, que é uma religião que pode ser parte do iluminismo também. Tá? O conservadorismo, para Gertrude Himmelfarb, é também uma herança do iluminismo. Quer dizer, a racionalização, a escrita de um pensamento conservador é também uma outra modernidade, uma outra parte da modernidade herdeira do iluminismo, segundo essa autora. E aí, se a gente pensar na Escócia, a gente tem nomes como Thomas Wright e James Beattie, que diziam que todo ser humano, tem dentro de si um common sense, um bom senso. E esse bom senso é capaz de distinguir o certo e o errado, o bom do mal, o belo do feio. Então faz parte do iluminismo escocês a crença, a defesa do common sense, independente da sua educação, independente de quantos livros você leu, independente de que universidade você frequentou, todos os seres humanos têm dentro de si um common sense. E é aí que quando o Thomas Paine, na independência dos Estados Unidos, for defender um regime mais democrático, ele vai chamar o seu panfleto, por influência de um amigo escocês, que havia estudado com esses caras, de common sense, de bom senso. Tá? A nossa ideia de democracia ela é muito baseada nessa ideia de que todo ser humano, independente da sua razão, da sua universidade, tem um senso de distinção do certo e errado, do bem e do mal, que faz parte da nossa própria Constituição. Isso é parte também do iluminismo. Assim como é parte também do iluminismo a emergência do romance, como a gente conhece hoje. Então é no século XVIII que aparecem obras como Júlia ou a Nova Heloísa do Rousseau, foi um grande sucesso na França, o Robinson Crusoe, conhecido no Brasil como Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, a Pamela e a Clarissa, do Samuel Richardson, a Evelina, da grande escritora Fanny Burney. Então, esses romances, mostrando a história de pessoas comuns, sofrimentos de pessoas comuns, ajudaram com que as pessoas que os liam criassem uma empatia com seus personagens, quer dizer, se colocassem no lugar dos personagens. E isso ajuda na própria ideia de formação de direitos humanos. Tá? Tem uma historiadora que aborda isso, chamada Lynn Hunt, que ela fala, por exemplo, as pessoas que faziam campanha pela abolição da escravidão nessa época incentivaram um ex-escravizado, que era o Oludai Equiano, a escrever uma autobiografia tipo Robinson Crusoe. E por que elas incentivaram ele a fazer isso? Para as pessoas lerem o texto, se sensibilizarem com a vida desse escravizado e assim se tornarem abolicionistas. Até hoje a coisa não funciona assim. Você não lê um livro ou assiste um seriado sobre um determinado grupo que sofre e se coloca no lugar deles, e depois de assistir o seriado ou ler esse livro,
se torna pró aquele grupo, passa a defender aquele grupo. Então isso faz parte também do século XVIII. Portanto, até aqui, características do iluminismo. Razão e progresso, de um lado. Defesa dos sentimentos, da empatia, produção de romances e o common sense, o bom senso, por outro. O que une e o que liga todas essas coisas que eu disse aqui agora é a defesa dos direitos naturais. O termo direitos humanos era pouquíssimo usado no século XVIII. Na verdade, a primeira vez que alguém usou a palavra direito humano no singular foi o Voltaire, num texto de 1763. Então, geralmente no século XVIII, se usa o termo direitos naturais. Esse termo direitos naturais tem uma origem católica, escolástica, por um lado, com a ideia do direito natural, que vem de São Tomás de Aquino. Só que o direito natural católico não era entendido como individual. Tinha a ver com a religião, com a fé. A ideia dos iluministas é que esses direitos são individuais. Então eles são herdeiros da ideia do direito natural católico, mas não é a mesma coisa. Também são herdeiros da ideia protestante de direito de resistência, que surge nos textos protestantes ainda no século XVI. Então perceba que a própria ideia de direito humano, de direito natural, ela tem uma origem religiosa. Do lado católico, sobretudo a ideia de direito natural, que vem lá de São Tomás de Aquino, não apenas, mas sobretudo, também dos escolásticos espanhóis e tal, e a ideia de direito de resistência, que vem ali de uma tradição protestante muito forte no século XVI. A ideia dos direitos naturais é que são direitos naturalmente inerentes, nós já nascemos com eles, iguais para todos os indivíduos, universais e inalienáveis. Tá? Na Holanda, o grande marco da ideia de direitos naturais inerentes, iguais, universais, inalienáveis é a obra de Hugo Grosso e a obra do Baruch Spinoza. Se vocês quiserem, temos aqui no canal um vídeo sobre Spinoza de 1 hora, mais aprofundado, se vocês quiserem. Aqui basta dizer que a obra do Spinoza e do Hugo Grosso, também lá no mundo dos Países Baixos, é uma fonte importante para a gente pensar o iluminismo. E, sobretudo, a obra do John Locke. O John Locke, no seu segundo tratado sobre o governo civil, diz: todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade. Todos os seres humanos não, todo o povo tem direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei e à propriedade privada. A vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade, para Locke, são direitos naturais. A propriedade vem do trabalho. E a criação do Estado, a criação da sociedade civil, ela existe para proteger esses direitos naturais. É claro que para Locke, quando ele fala povo, né, se vocês lerem a obra do Locke, o Locke fala direitos do povo, o governo existe para garantir os direitos do povo, e se o governo não garante os direitos do povo, o povo tem o direito de resistência. O povo pode derrubar esse governo. Agora, povo para Locke não é a mesma coisa que povo para gente. Povo para gente, povo para mim, povo para você que está assistindo, é todo mundo. Mulher, homem, pessoas de todas as cores de pele. Para gente, povo é todo mundo. Quando Locke fala povo, aqui o povo pode derrubar o governo, o povo no poder, esse povo não inclui todos. Não inclui mulheres. Tá? No caso do Locke, o seu protetor, o Shaftesbury, tem vários Shaftesburys na história da Inglaterra, da filosofia inglesa, mas um dos Shaftesbury, que era o protetor do Locke, tinha, assim, lucrava com a escravidão na América do Norte, por exemplo. Então, no caso do Locke, esse povo não inclui todo mundo. Mas é fato que ao longo do século XVIII, e no século XIX, e no século XX, as pessoas vão pegar essa ideia dos direitos naturais e vão estender, vão falar, não, povo tem que ser as mulheres também, povo tem que ser as pessoas negras também, povo tem que ser as populações coloniais também. Então é uma ideia que quando aparece direitos naturais, iguais, universais, inalienáveis, esse universais não é todo mundo. Tá? Mas ela vai sendo ampliada ao longo da história. Perceba, portanto, que esse universal dos iluministas não é uma coisa fechadinha e pronta. É um campo de disputa. É por isso que estou falando para vocês que existem vários iluminismos. É por isso que eu falo para vocês que é complicado você falar, os iluministas eram a favor ou contra os direitos das mulheres. A maioria, de fato, não incluía as mulheres nos seus projetos, mas como já falamos hoje, alguns incluíam. Então o iluminismo, em vez de um movimento fechado e único, é um movimento prene de ambiguidades. Para tentar organizar essa ideia, tem um historiador que eu já citei para vocês de Princeton, Jonathan Israel, que dividiu o iluminismo em dois. Ele falou, tem vários iluminismos, mas a gente pode agrupá-los em dois. Os radicais, que seriam os herdeiros de Spinoza, e os moderados. Tá? O maior expoente do iluminismo moderado seria o Barão de Montesquieu.
Então os iluministas moderados seriam aqueles que não defendem a inclusão das mulheres, aqueles que não são tão ativos pelo fim da escravidão ou são reticentes em relação à escravidão, defensores da monarquia constitucional. É o caso do Barão de Montesquieu. O Montesquieu era um nobre, da nobreza togada, né? Ele é originário da nobreza togada, que é um grupo de nobreza que não é uma nobreza de sangue. É uma nobreza que em algum momento comprou o seu título de nobreza. Né? A noblesse de robe, em francês, a nobreza de toga. Tá? O espírito das leis, temos também aqui no canal um vídeo só sobre Montesquieu, se vocês quiserem se aprofundar, com 1 hora. Tá? Mas, se a gente fosse resumir o essencial, que é o objetivo desse vídeo, o Espírito das Leis do Montesquieu foi publicado em 1748. E ali ele defende que as leis da natureza foram criadas por Deus. Então tem as leis da natureza, criadas por Deus. Essas leis, como são leis divinas, sei lá, gravidade, tal, são leis de Deus, elas são perfeitas. E elas trazem ordem e perfeição ao universo. Agora, as leis humanas, que ele chama de leis positivas, elas não são fruto da vontade divina diretamente, elas são frutos do ser humano. E como elas são frutos do ser humano, elas são imperfeitas. Elas podem mudar. Então, o que os homens devem buscar é esse modelo nas leis de Deus, diz o Montesquieu. Então, assim como as leis de Deus são perfeitas para organizar esta realidade, que são as leis que você estuda em física e química, as leis dos seres humanos, as leis positivas, devem buscar expressar as necessidades dos povos, relacionar-se com o governo, o clima, as condições geográficas. Em outras palavras, assim como Newton extraiu a lei da gravidade da observação dos corpos, o legislador deve olhar as sociedades, olhar os seres humanos, olhar o clima, olhar a geografia e, a partir daí, derivar as leis. Tá? Extrair as leis humanas das relações, da observação da relação entre os seres humanos, para que as leis não sejam fruto de um legislador doido, mas para que as leis sejam decorrências da realidade social, histórica e natural de um povo. É por isso que as leis têm um espírito. Esse é o espírito das leis. Tá? Você entender as leis a partir das condições objetivas das pessoas, não a partir dos delírios de um legislador autoritário, não a partir dos delírios absolutistas. E é aí que o Montesquieu é simpático à Constituição inglesa e à monarquia constitucional, porque, segundo ele, ela tem como princípio a moderação. O Montesquieu é o grande filósofo da moderação. Diz o Montesquieu, todo homem que tem poder é tentado a abusar desse poder. Se dá um poder para o homem, ele vai, uma hora ou outra, abusar desse poder. A única coisa que freia o poder é o próprio poder. Então é preciso que os poderes estejam divididos para que eles freiem uns aos outros e assim produzam um governo moderado. Que tenha transformações, mas que essas transformações sejam transformações lentas. E aí a separação entre o executivo, aquele que formula a lei, o judiciário, que executa a lei, né, o executivo, o legislativo, que discute e formula a lei, e o judiciário, que julga a partir dessas leis. Então a moderação, para Montesquieu, vem quando as pretensões de um poder sobre o outro poder são limitados. Tá? Para o Montesquieu, o poder judiciário mora na nobreza, tá? Que controla os excessos do povo e do rei. Da mesma maneira, o poder legislativo vem do povo, que seria a Câmara Baixa, e da nobreza, que seria a Câmara Alta, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Tá? E o rei, né, encarnaria, portanto, aí o poder executivo. Perceba que o esquema do Montesquieu é um esquema que favorece a nobreza. É um esquema que favorece a nobreza. Ele é um nobre. Tá? Mas ele vê que o caminho é evitar o poder despótico, e a maneira de evitar o poder despótico é pela moderação, pela separação entre poderes. Montesquieu, portanto, seria um expoente importantíssimo do iluminismo moderado, um defensor da moderação, da monarquia constitucional. Agora, por exemplo, expoentes do iluminismo radical. Seria o caso de Catherine Macaulay, uma historiadora britânica que contesta o arranjo da Revolução Gloriosa. Ela vai dizer, a Revolução Gloriosa é vista como uma revolução que garantiu a moderação, limitou a monarquia, como dizia Montesquieu, mas não é coisa nenhuma. A Revolução Gloriosa garantiu o poder da aristocracia, de uma elite aristocrática. E eu estou de acordo com ela. Tá? Lembremos que na Inglaterra do século XVIII existem os burgos podres. Os burgos podres eram regiões da Inglaterra que elegiam muito mais deputados do que, às vezes, regiões mais habitadas como Manchester. Então era um sistema corrupto, aristocrático, a maioria da população estava excluída do voto.
Um dos discípulos da Catherine Macaulay é o Thomas Paine, tá? Que também é um iluminista radical britânico que defende o fim da escravidão, vai defender o voto universal, inclusive para as mulheres, vai defender na justiça agrária uma renda universal para todos, uma renda básica universal, de fato universal, para todo mundo receber uma renda básica. É o caso, por exemplo, de uma amiga do Thomas Paine, que era Mary Wollstonecraft. A Mary Wollstonecraft escreve, durante a Revolução Francesa, os direitos da mulher. Lá nos direitos da mulher, ela desce a lenha no Rousseau, desce a lenha no David Hume, desce a lenha no John Milton e diz, ora, vocês aí na Revolução Francesa estão abolindo o despotismo dos reis sobre os seres humanos, sobre as pessoas, mas vocês estão mantendo o despotismo dos homens sobre as mulheres. Dentro de suas casas, todos os homens são como se fossem pequenos Luíses XVI. Nos Estados Unidos, temos a obra da Judith Murray, que escreve no século XVIII sobre a igualdade dos séculos, sobre a igualdade dos sexos. Tá? Podemos pensar na Itália, no Marquês de Beccaria. O Beccaria é um radical? Mais ou menos, depende do ponto de vista. Mas o fato é que o Beccaria é um dos pais do utilitarismo, tá? Da crença de que o bom é aquilo que traz a felicidade ao maior número possível de pessoas. E a partir do seu utilitarismo, o Marquês de Beccaria na Itália vai fazer uma oposição frontal à pena de morte. Tá? Vai se opor à pena de morte. Temos também aqui no canal um vídeo só sobre o Marquês de Beccaria e os argumentos dele contra a pena de morte. O argumento principal dele contra a pena de morte é que ela é inútil. É que ela não cumpre o seu propósito de prevenir novos crimes. Na verdade, ela tem um efeito até ruim sobre a sociedade. Assistam um vídeo completo se quiserem mais detalhes sobre esse argumento. Por aqui eu quero dizer que há muitos iluministas, portanto, mais democratas, defendem a inclusão das mulheres, que defendem medidas para o fim da pobreza. Há iluministas que defendem o fim da propriedade privada? São poucos. Eu posso pensar em Morelli, no seu Código da Natureza, posso pensar no Mably. Aliás, olha que legal o que eu vou dizer agora. A palavra socialista, ela é uma palavra que surge no iluminismo. Quem é o primeiro a usar a palavra socialista, até onde a gente sabe? Foi um padre chamado Ferdinando Fratinei, no ano de 1765. Ele chama de socialista, de maneira pejorativa, todos aqueles que diziam que o instinto social do homem era a base da sociedade. Ou seja, os defensores de Rousseau. Né? Então, a primeira vez que a palavra socialista é usada, até onde a gente sabe, é para chamar o Rousseau. O Rousseau não é um socialista no sentido de hoje. Alguém que defende o fim da propriedade, que defende a socialização dos meios de produção, mas ele era um socialista no sentido que a palavra tinha no século XVIII, de alguém que defende a sociedade como a base das coisas. Mas vimos também que um dos marcos da ascensão do iluminismo é o fim da Guerra dos 30 Anos e a busca compartilhada por encerrar as guerras de religião que foram tão fortes no século anterior, no século XVII, e que no século XVIII ainda existem, mas não naquela proporção, pelo menos ali na Europa continental. Bom, então é isso. Os finais do século XVI e do século XVII conhecem muitos massacres em nome da fé, a Guerra dos Três Henriques na França, as revoluções da Inglaterra, as revoluções inglesas, que tem também guerras religiosas dentro, a Guerra dos 30 Anos, que começa na atual Alemanha, né, no antigo Sacro Império Romano Germânico. Os iluministas nunca perderam isso de vista. Então esse é um ponto importante. Tá? O John Milton, lá no século XVII, durante as revoluções inglesas, dizia, mesmo ele sendo um protestante e tal, ele era alguém que se opunha a esses massacres em nome da fé, e o John Milton dizia que ideias distintas, que o dissenso é bom para a sociedade, e bom inclusive dentro da religião, né? Que o dissenso ele contribui para que a gente aperfeiçoe as nossas ideias, que as ideias distintas, termos ideias distintas, é algo que contribui para o progresso, para a melhoria, para o esclarecimento. Bom, o próprio Voltaire, certa vez, disse assim, a certeza absoluta, disse o Voltaire, é oposta ao dom de pensar. É oposta ao dom de pensar. Então quem tem certeza absoluta é porque não pensa muito. Quem pensa muito tem certezas, mas sempre coloca essas certezas à prova. Sempre repensa, sempre revisita as suas certezas e, de maneira cartesiana, coloca elas no tribunal, submete elas à dúvida para ver se essas certezas são mesmo inabaláveis. Então não se trata de não ter certezas. Não se trata de falar tudo é relativo e nada importa. Não é isso. É apenas que as suas certezas sempre sejam colocadas à prova e que opiniões distintas sirvam para a melhoria da sociedade, para o aprimoramento da sociedade. O Pierre Bayle,
que eu já disse que alguns dizem que é o primeiro iluminista, ele diz que uma sociedade de ateus era possível. Quer dizer, a maioria das pessoas, inclusive as que defendiam a tolerância, tinham o ateísmo como limite. Então John Locke escreve a Carta da Tolerância, a Carta sobre a Tolerância. O Locke fala, tem que tolerar islâmicos, tem que tolerar católicos. Ateu não. O Locke dizia que o ateísmo não deveria ser tolerado. Para o Locke, o ateísmo era um limite, porque o ateu, não tendo uma crença religiosa, uma fé, ele poderia fazer qualquer coisa. O Pierre Bailly discorda dessa ideia do Locke. Fala, não. Uma sociedade de ateus é possível. Por quê? Porque é possível uma moralidade totalmente laica. Uma moralidade que não seja ancorada na religião. Tá? Então, essa possibilidade dá a ele a possibilidade de acreditar que é possível uma sociedade de ateus, diferente do que dizia Locke, diferente do que dizia Robespierre, que também proibiu o ateísmo durante a Revolução Francesa. O Voltaire, nas suas cartas, falava em esmagar a infame, esmagar a Igreja Católica, que na França, de Voltaire, era promotora da tolerância. Então, eles não eram contra a religião. Eles eram contra a imposição da religião, a intolerância. Eles não eram ateus, a maioria deles. Um ou outro eram ateus. Então, Roubar era ateu, Diderot tinha um ateísmo ali e tal. Mas, assim, a maioria deles não era ateu. A maioria deles defendia uma sociedade multiconfessional. Uma sociedade multiconfessional, onde pudesse existir várias fés, várias crenças. A maioria deles ainda desconfiava do ateísmo, mas alguns iluministas, como Bailey, defendiam a tolerância, inclusive em relação aos ateus. E aí que o John Pocock, historiador lá de Cambridge, que eu já citei, quem está prestando vestibular aí não precisa decorar nome de historiadores, tá? Eu só cito para que vocês saibam de onde eu tirei o que eu estou falando e onde procurar mais informações. Mas o Pocock dizia que essa ideia da defesa de uma sociedade multiconfessional é o coração do iluminismo. Por quê? Porque há ali uma crença de que a religião não é a totalidade da vida social, mas é uma parte da vida social. Quer dizer, se eu posso viver sem a religião, ou se eu posso conviver com várias religiões, significa que a sociedade não precisa de uma religião única para fundamentá-la. E essa crença da religião como parte e não como a totalidade da vida social seria para ele o coração do iluminismo. Então não é que o iluminismo é contra a religião. Não é. Embora alguns fossem mais críticos. Não é que o iluminismo é contra a existência de igrejas. Não é. É contra a intolerância e traz, a partir da ideia de tolerância, essa ideia da religião como uma parte e não como a totalidade da nossa existência. Uma quantidade grande de iluministas, uma fatia, uma boa parcela desses iluministas, então, não eram ateus, os ateus eram minoria, uma fatia grande eram deístas. Voltaire, certa vez, disse, acreditem em Deus, mas não acreditem nos padres. Quer dizer, o deísmo é você acreditar em Deus, você acreditar que existe uma força superior, mas você não acreditar em religiões, no sentido de livros, orações, de crenças. É ver essas coisas como criações humanas. A ideia do deísmo é a ideia de uma crença direta em Deus. Tem um deísta hoje, um deísta vivo, chamado Bob Johnson, que ele escreveu assim certa vez: a religião é uma burocracia entre Deus e o homem. O deísmo seria a crença em Deus, a fé em Deus sem essa burocracia. Portanto, uma fé natural. O Thomas Paine era um grande deísta, né? Ele escreve um texto chamado The Age of Reason, que logo vai sair uma edição aí em português, vocês vão ficar sabendo. E uma das grandes fontes do pensamento deísta, evidentemente, é o trabalho do Spinoza. Embora a gente possa discutir se o Spinoza era mesmo um deísta, em que sentido que ele era deísta, de qualquer maneira faz parte do pensamento de Spinoza uma crença racional em Deus. Uma contemplação racional de Deus, sem todo essa parafernália dos livros, da fé, dos dogmas, uma crença natural em Deus. Essa seria a ideia deísta, que é uma moda filosófica muito grande no século XVIII e no começo do século XIX. No nosso vídeo aqui do Se Liga sobre Marx, eu cheguei a comentar que o pai de Marx, de Karl Marx, provavelmente era um deísta. Para organizar então as ideias na sua cabeça, são características do iluminismo a defesa da razão, do progresso, da ciência, a ideia de universalidade, de direitos naturais, a noção de tolerância. Apesar dessas características gerais, há dentro do iluminismo muitas ambiguidades,
muitas divergências, radicais e moderados, inclusão das mulheres ou não, há muitas mulheres iluministas, iluminismo católico, protestante, iluminismo industrial. Alguns falam que, por exemplo, o James Watt, né, o Watt, da descoberta da máquina a vapor, seria um iluminista industrial. É muito importante que vocês saibam que no século XVIII não existiam ainda as palavras liberalismo, feminismo, comunismo, são todas palavras do século XIX. Então, embora a gente possa ver na Mary Wollstonecraft as raízes do que depois é o feminismo, ela não era exatamente uma feminista porque não existia esse conceito, isso não era uma questão para ela. Né? Ela tem outras discussões ali sobre virtude que são mais do século XVIII que do XIX, mas ela é uma ancestral importante para o pensamento feminista. A mesma coisa o Locke. Tá? A gente que trabalha com história do pensamento, a gente não chama o Locke de liberal. Tá? Não existia essa ideia na época do Locke. A ideia de liberalismo é uma ideia do século XIX. É claro que os liberais do século XIX vão se apropriar de Locke. Mas o Locke mesmo estava respondendo a outras questões da época dele. É muito importante que a gente faça essas diferenciações. E não podemos negar, acho que isso ficou claro nessa minha apresentação, que a questão religiosa, o debate religioso, está no coração do iluminismo, né? Como não poderia deixar de ser, já que as pessoas naquela época, e ainda hoje, né, eram e são muito religiosas. Então, na discussão sobre moralidade, pena de morte, Deus e a natureza, a questão da religião é uma questão central do iluminismo, como não poderia deixar de ser. Agora, certa vez perguntaram para o Jonathan Israel, historiador de Princeton, se o Rousseau era moderado ou radical. E eu não gostei da resposta. Tem um artigo dele respondendo essa pergunta, do Jonathan Israel, que ele fala, ele tem coisas moderadas e coisas radicais, tem uma mistura dos dois. E no fundo, essa dificuldade que esse grande especialista em iluminismo tem se refere à própria complexidade desse pensador, que é o Rousseau, que vamos falar um pouquinho agora. Rousseau, que inclusive é visto também como um ancestral ou como já um romântico, já alguém do romantismo. Aquilo que eu disse para vocês, né? O romantismo emerge, ganha forma no próprio seio do iluminismo. No final das contas, a gente faz essas separações, romantismo, iluminismo, não sei o que lá, mas essas separações são mais para a gente organizar o nosso pensamento do que coisas que de fato existem na realidade. É importante que vocês entendam isso. Que essas separações são didáticas, são para a gente organizar a maneira como a gente pensa o passado. Mas a gente não pode achar que elas existem no passado. Né? Elas são construções da nossa cabeça. E quando a gente chega em problemas como o problema Jean-Jacques Rousseau, isso mostra com clareza os limites dessas nossas categorias. Né? Então o Rousseau tem um texto, vou falar bem resumidinho aqui do Rousseau, que é a proposta desse vídeo, depois a gente pode aprofundar se vocês quiserem. O Rousseau tem um texto chamado O Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Nesse texto o Rousseau faz a mesma pergunta que Locke, a mesma pergunta que Hobbes. Qual é a situação do homem, do ser humano, no estado de natureza? Ora, estado de natureza, então Hobbes, Locke, Rousseau são geralmente chamados de justnaturalistas, justamente porque eles pensam o direito, a justiça a partir da natureza. A partir da natureza. Bom, para Rousseau, a natureza é anterior à linguagem. Então a natureza é anterior à própria constituição da linguagem. Você não pode dizer que o homem natural é um homem naturalmente ganancioso, porque não existe a ideia de meu e seu na natureza. Não é natural. A linguagem, e portanto a própria noção de meu e seu, de certo e errado, elas são criações sociais. Se vocês... Presta atenção no que eu vou falar agora. Pega lá o livro Discurso sobre a Origem da Desigualdade, pega o livro, tem aí na internet gratuitamente, ele é domínio público. Tem lá uma passagem que o Rousseau diz que o homem natural não é nem bom, nem mal. Vai ler, você vai encontrar essa passagem. Tá? Aí você fala, caramba, professor, então por que as pessoas ficam por aí falando que o Rousseau defende o bom selvagem? Você pode falar em bom selvagem só se esse bom aí significar inocente, mas não alguém que faz bondades. Você entende? Não alguém que faz bondades assim positivamente por intenção. Então o ser humano no estado de natureza, ele é inocente no sentido que ele não sabe distinguir o bem e o mal. Tá? Ele não sabe o que é egoísmo, ganância, meu e seu. O Locke, diz o Rousseau, erra feio quando ele diz que a propriedade é natural, porque o Locke fala, o ser humano tem que sobreviver. Então o ser humano na natureza tem que trabalhar para ter comida. E o trabalho se mistura à natureza, é o que o Locke chama de labor mixing, em inglês, no original, o labor mix, a mistura do trabalho com a natureza, e assim nasce a propriedade.
Para o Locke, a propriedade é natural porque o trabalho é natural. E o trabalho é natural porque a gente tem que comer, senão a gente morre. Aí o Rousseau diz, Locke confundiu posse com propriedade. A posse é natural. A posse é o quê? Eu peguei essa maçã da árvore, ela é minha, se alguém pegar, eu não vou deixar. Isso não é propriedade, isso é posse. A posse é natural, ela vem do trabalho, da necessidade de comer. Propriedade é você estar na Finlândia e ter uma terra no Brasil e falar, aquela terra é minha. Quer dizer, a propriedade é você desvincular a posse do uso. Na propriedade, a posse pode estar junto com o uso ou pode não estar. Onde eu estiver, aquilo é minha propriedade. Isso não é natural. Isso depende de uma concepção de meu e seu, enfim, de longo prazo, que não existe na natureza. Tá? Então o Locke se enganou ao dizer que a propriedade é natural. A propriedade não é natural. Tá? A desigualdade de forças entre os nossos corpos, o Rousseau começa o texto falando disso, ela é natural. Mas a desigualdade de riquezas, ela é uma desigualdade social. Porque ela vem da propriedade, que por sua vez é posterior à linguagem, à noção de meu e seu. Então, no estado de natureza, diz o Rousseau, o ser humano só tem duas coisas a temer, a velhice e a doença. A ideia do Hobbes de seres humanos no estado de natureza permanentemente com medo é errada. Tá? O Hobbes, quando pensa a natureza como a guerra de todos contra todos, ele está projetando Londres na natureza. Na natureza a gente tem espaço de sobra. Na natureza os seres humanos se encontram pouco. Não é Londres, que a gente está o dia inteiro lá vendo, uma cidade grande. A natureza não é Londres. Rousseau meio que diz isso, o Hobbes. A natureza tem mais espaço, a natureza é um lugar da abundância, a natureza é um lugar onde as pessoas estão mais dispersas, onde não há linguagem. Então, é isso. O estado de natureza para ele é um estado onde não há bem e mal, onde não há propriedade. Essas coisas são criações sociais. E aí vem a questão, né? Como é que o homem sai, então, do estado de natureza? Aí que vem uma ideia do Rousseau, que é a ideia de perfectibilidade. Todos os animais estão, de alguma maneira, presos à sua natureza. Todos os animais estão, de alguma maneira, presos à sua natureza. Você nunca vai ver uma ave, por si só, indo se alimentar mal. Ela só vai se alimentar mal se o ser humano colocar umas coisas ruins ali na natureza. A ave vai voar, a ave vai alimentar-se do que ela tem para se alimentar. O ser humano, diz o Rousseau, é o único animal que tem a capacidade de se tornar um idiota. Então, o ser humano é o único animal capaz de ir lá e se alimentar mal, e fazer coisas erradas, e negar a sua própria natureza. Por bem ou por mal. Olha como essa coisa que às vezes vocês que não leram o Rousseau fazem, não, para o Rousseau o ser humano é naturalmente bonzinho, é isso que o Rousseau diz. Quem fala isso não leu o Rousseau. Tá? Não leu o Rousseau. O Rousseau vai ler o Rousseau, ou para de falar isso. Tá? O Rousseau fala lá no discurso sobre a desigualdade, o ser humano é o único animal capaz de se tornar um idiota. A ideia de perfectibilidade do Rousseau não é que o ser humano vão todos ficar perfeitos, é que o ser humano potencialmente pode negar a sua natureza, tornando-se alguém muito melhor ou alguém muito pior. Sabe quem falava isso? Meu avô falava assim, Daniel, meu avô que não fez faculdade, não fez ensino médio, nada disso. Mas ele falava assim, do ser humano a gente pode esperar tanto a melhor coisa quanto a pior coisa. Ao passo que do cachorro, né, você só espera que o cachorro seja o cachorro. Tá? E todo dia ele me recebe, o meu cachorro Tocqueville me recebe da mesma maneira, feliz, balançando o rabo. Tá? O ser humano pode negar a sua natureza, pode se tornar algo diferente do que ele é, tornando-se um idiota, ou tornando-se um grande ser humano, ou tornando-se uma grande pessoa. Então, só para deixar claro, não é que é errado falar em bom selvagem, é que é errado você entender o bom selvagem como bonzinho, como fazedor de bondades. Bom selvagem é algo que você pode usar? Alguns usam, né? O Cassirra, um historiador que eu já citei, historiador filósofo que eu já citei, fala em bom selvagem. Rousseau, e ele foi um grande especialista em Rousseau. Mas é que ali no Cassirra, o bom é no sentido de inocente, de anterior à sociedade. Então, o ser humano é um animal que ele vai construir a noção de bondade e maldade socialmente, a partir da linguagem, que se desenvolve socialmente. E o ser humano é o único animal que não se contenta com o que recebeu da natureza. Tá? É o único animal capaz, portanto, de sair do estado de natureza. Capaz de negar a sua natureza. E, aliás, essa ideia do Rousseau é a ideia que o Kant vai se inspirar, vai ser a ideia a partir da qual o Kant vai construir a sua noção de imperativos categóricos, tá? De deveres racionais, que se impõem, né, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. O ser humano ele tem essa capacidade de ter um desejo
e falar, não vou fazer porque é errado. Se eu dar uma comida para o meu cachorro Tocqueville, ele vai comer, não importa o que eu dê. O ser humano ele é capaz de olhar e falar, ó, não vou comer, porque isso vai me fazer mal, porque eu quero perder peso. Ele é capaz de negar a sua natureza e construir assim um mundo, construir assim uma sociedade. Tá? Olha como algo de utópico, de revolucionário nessa crença. Assim, em certo momento da história, alguém quis se sobressair e passou a escravizar outros homens, utilizando a força, criando a propriedade privada, o Estado e suprimindo a liberdade natural do homem. Com a propriedade privada vem a oposição entre ricos e pobres, a desigualdade, a competição, a pobreza, a miséria, a escravidão e a exploração. Mas cuidado, a proposta de Rousseau é um crítico da civilização, ficou bem claro. Rousseau é um crítico do progresso. Mas a proposta de Rousseau não é voltar à natureza. E não é abolir a propriedade. Não é isso. Então, vai ler. Ah, mas eu já ouvi falar no canal ruim do YouTube que o Rousseau é um comunista. É a gente que não leu o Rousseau ou que é mentirosa. Pega o contrato social e lá no contrato social, que é outro texto importante do Rousseau, o Rousseau diz que a propriedade deve ter um limite. Qual limite? Ninguém pode ter uma quantidade de propriedade suficientemente grande para que se gere uma desigualdade a ponto de que outros sejam prejudicados por isso. Tá? Ninguém pode ter tanta propriedade a ponto de conseguir escravizar os outros e nem tão pouca propriedade a ponto de precisar se vender. Então, ele é a favor de limites à propriedade privada. E na Revolução Francesa, o Robespierre vai defender uma ideia parecida. O Robespierre, que era um rousseauista. O Robespierre vai dizer, assim como a liberdade não é absoluta, nenhum direito é absoluto. A liberdade não é absoluta. Eu não posso ter liberdade de te matar, de ser racista. Não existe isso. A liberdade tem um limite, que é a liberdade do outro. Aí o Robespierre diz, a propriedade também tem que ter um limite, que é o bem do próximo. Que é você não usá-la para o mal do próximo. Que é você não fazer alguém ficar sem por causa disso. Então, no fundo, me parece que o Rousseau defende no contrato social é um mundo de pequenos proprietários. Uma coisa um tanto greco-romana, algo disso, que favorecia ali uma igualdade moral, uma igualdade legítima. Né? Uma igualdade... Então, embora o Rousseau fosse chamado de socialista em sua época, pelo padre italiano que eu citei para vocês, ele não é socialista no nosso sentido. Tá? De alguém que defende o fim da propriedade, a tomada dos meios de produção e coisas assim. E mais, para existir uma harmonia entre o bem-estar dos indivíduos e a sociedade, deve haver uma nova sociedade guiada pela vontade geral. Só que a vontade geral não é a soma das vontades individuais. A vontade geral, o fundamento de uma sociedade mais igualitária, ela não é a soma das vontades individuais. Aí você que está aí pode achar estranho, fala, como assim? A democracia não é a soma das vontades individuais? Não. Pergunta para os indivíduos se eles gostam de parar no sinal vermelho. Ninguém gosta. Ninguém fala assim, nossa, que legal que eu estou parando no farol vermelho, que bacana. Individualmente, ninguém gosta do farol vermelho. Mas a gente reconhece que o farol vermelho é importante para que a gente consiga viver socialmente. Isso é a vontade geral, não é a soma das vontades individuais. É você reconhecer que é necessário se submeter a algumas regras. E essas regras, vamos dizer assim, regra talvez não seja o melhor nome, mas só para ficar claro, essas regras são a expressão do que é bom para o coletivo. O que é bom para o coletivo não é a soma das vontades individuais. É algo diferente, que a gente reconhece como a vontade geral. A gente pode falar sobre várias coisas. Falar assim, eu não gosto de pagar impostos. Ninguém gosta de pagar. Ninguém fala, nossa, que legal que eu estou pagando imposto. Mas, numa sociedade onde os impostos são bem utilizados, é que na nossa coisa não é bem assim, então a gente fica meio puto. Mas numa sociedade onde, vamos supor, os impostos são bem utilizados para a saúde, para a educação, a gente vai reconhecer que ao fazer uma coisa que a gente não gosta, há uma vontade geral. Tá? Há algo que a gente reconhece como fundamento. Então a vontade geral não é a vontade da maioria, nem a soma das vontades individuais. É algo que a nossa razão reconhece como necessário, como fundamento necessário para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida coletiva, para a nossa vida democrática. Por último, é importante que vocês entendam que o século XVIII, o século das luzes, sobretudo na sua segunda metade, um século reformista. Então você tem uma série de monarcas reformistas, Catarina da Rússia, Frederico da Prússia, o próprio Luís XVI. Luís XVI, rei da França, nomeia vários iluministas que tentam fazer reformas
no seu reinado, é que ele não consegue efetuar essas reformas e, bom, isso é uma das causas da Revolução Francesa. A incapacidade de reformar o Estado francês por motivos que vamos abordar em outros vídeos, em outros momentos. Bom, também não vamos abordar aqui essas reformas, isso precisaria de um outro vídeo, que é o tema que na escola geralmente vocês chamam de o despotismo esclarecido. Os historiadores não gostam desse nome, é um nome altamente problemático. Mas, enfim, por hoje, é um século de reformas. E é um século, então, da economia política. Eu já falei do Adam Smith, da teoria dos 4 estágios, poderia citar também os fisiocratas, que são um grupo de pessoas da economia política, filósofos, que fizeram da circulação de riquezas a expressão matemática, né, do seu objeto de análise. Então, para os fisiocratas, a terra e a exploração da terra, a pesca, a mineração, a agricultura, é a verdadeira fonte de riqueza das nações. E para eles, assim como no nosso corpo, a circulação boa do sangue dá uma boa saúde, uma circulação sem empecilhos, uma circulação sem a gordura tampando nossos poros é melhor para a nossa saúde, não os poros, né, os vasos, é melhor para a nossa saúde, a circulação de riquezas, com o mínimo de impedimentos, de monopólios, é melhor para a sociedade. E aí que é a frase fisiocrática famosa, né? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va lui-même. Deixa fazer, deixa passar, que o mundo vai por si só. Que o mundo caminha por si próprio. O Turgot, que era um desses grandes fisiocratas, foi ministro de Luís XVI. E tentou ali reduzir alguns privilégios da nobreza, tentou fazer algumas reformas, mas elas não foram para frente. Isso a gente fala quando a gente gravar, ainda esse ano, o nosso vídeo sobre a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo a gente fez um panoramazão do iluminismo, vimos datas, vimos alguns historiadores, algumas historiadoras, alguns debates. Vocês viram que o iluminismo tem características gerais, mas ele tem também as suas ambiguidades, as suas ambivalências. Né? Tem um livro novinho sobre o iluminismo, que eu acho que ainda não foi traduzido para o português, eu acho que vai ser traduzido, de um historiador chamado Antoine Lutz. E ele fala isso, ó, o iluminismo é cheio de ambiguidades, de ambivalências. Não dá pra gente unificá-las. Então, embora haja alguns traços que a gente possa falar que são traços em gerais, lembre-se que há todas essas ambiguidades que eu falei para vocês. Enfim, como qualquer coisa nas sociedades humanas, é cheia das contradições. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de comentar, compartilhar, recomendar para os seus colegas, para os seus amigos, caso vocês tenham achado esse vídeo útil. E se você está prestando Enem, vestibulares, ou conhece alguém que está prestando Enem, vestibulares, não deixe de conhecer nosso site ou recomendar o nosso site, no qual nós temos ali um curso completinho para Enem e vestibulares, com material, maneiras de você tirar dúvidas e coisas assim. E muitas videoaulas, claro. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.